resultado é uma chance pra me libertar, sem medo da mudança. Nesse momento começa oficialmente o evento Jornada Sem Cigarro, o Mapa da Vida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo de Carvalho e eu tô aqui porque eu sei que você tá passando, eu sei exatamente o que você tá passando, tá? Eu já tive no seu lugar, eu já tentei parar uma pancada de vezes e também falhei. Eu já duvidei se era possível parar. Eu já questionei se eu estava destinado a morrer fumando. Eu já pensei que eu nunca conseguiria. Se você está se sentindo assim, calma. Calma que depois de hoje, depois desse evento, tudo vai mudar. Isso eu garanto para você, tá? O que é e para quem é. Por que o Ricardo faz esse evento? Para quem que é? Ah, é só para fumante? Para todo tipo de fumante? Talvez sim, talvez não. A gente vai desvendar isso durante o evento, tá bom? Então, por que você falha? Por que toda vez que eu tento parar, eu falho? E ao mesmo momento que a gente fala assim, não, vou parar, amanhã eu paro, jogo o cigarro até fora, mas passa algumas horas ou até mesmo no outro dia, pum, volta a estaca zero. A outra coisa é da mente livre. O que é uma mente livre? Uma mente livre de culpa, dessas verdades que a gente acredita que seja verdade, que talvez não seja. Enfim, vamos descobrir durante o evento, tá? Mas é abrir o teu novo caminho, de verdade, beleza? Porque o jeito como você pensa pode te ajudar a enfrentar o caminho com coragem ou te fazer desistir. Então essa mudança, essa abertura do caminho, é exatamente isso que muda como você enfrenta cada parte da transformação. 20 anos eu fumei, né? Eu fui fumante durante 20 anos e o cigarro fez parte da minha vida, tá? E muito tempo eu acreditava, mas por muito tempo eu acreditava que ele era o meu apoio. Você deve acreditar também, né? Em algum momento você também acredita, né? Senão você não estaria mais fumando. Então, algo que ele me ajudava a relaxar, porque eu acreditava que eu era muito ocioso, a lidar com o estresse. Mas no fundo, o que eu queria mesmo era me libertar dele. Porque eu percebi em algum momento da minha vida que eu perdi o controle. Na verdade, a gente acredita que tem o controle até perceber que não tínhamos o controle. Essa é a grande sacada. Eu queria acordar podendo respirar mais fundo, sem dor nos pulmões quando você respira fundo, sem falta de ar, sem vontade de fumar, né? Sem aquela vontade automática, né, de acender. Você acorda e já, pum, na hora, né? Você acorda, cigarro, o seu cérebro fala, cigarro, cigarro. Eu queria ter fôlego para poder correr. Ah, mas tem gente que corre pra caramba e fuma. Imagina se essa pessoa não fumasse. Essa é uma das pessoas que fazem, né? As pessoas que fazem esporte e fumam. Eu tenho até alguns reels, alguns assuntos, algumas lives que nós também pontuamos isso. Então a pessoa acredita, durante muito tempo eu também fiz isso. Então eu fazia academia, corria, fazia alguns esportes e achava que estava contrabalanceando. Na verdade, não estamos, tá? A gente só está fingindo para o nosso subconsciente que a gente está falando, eu estou fazendo algo bom e algo ruim. Queria contar essa parte da minha história, que eu queria sair com os amigos sem precisar me afastar de fumar. Eu queria poder sentir o controle da minha própria vida, de verdade. Nem precisa ter outras pessoas fumando. Mas, tá na hora do cigarro. Você procura uma brecha em algum lugar, vai se esconder e tum, acende o cigarro. Sei lá, até mesmo no cinema, que no cinema não pode acender, mas na hora que saia, muitas vezes a primeira coisa que você faz é sair do shopping ou do cinema e fumar um cigarro. No barzinho, procura sempre uma galera pra gente, né, conversar. E ao lado do cinzeiro, então, aquele assunto. E aí? Eu tô tentando parar, você já tentou parar? Eu nasci nos anos 70, onde fumar era um símbolo de status, de rebeldia, de sofisticação. Era normal em lugares as pessoas fumarem ao seu lado. Quando eu entrei num banco internacional, trabalhava num banco internacional,
Na minha mesa, dentro da agência, tinha um cinzeiro. Eu fumava dentro da agência. E era normal isso. Então, ou seja, mesmo que você não fumasse ativamente, você também estava fumando, porque o cigarro era considerado normal e sociável. Você provavelmente tenha iniciado o cigarro, tenha se iniciado a fumar por algum desses motivos que a gente vai falar agora. Rebeldia. Eu quero mostrar que eu já sou adulto, eu já tenho autonomia, né? Independência. Eu já sou independente, eu já trabalho, já sou maior de idade, eu respondo por mim e eu vou fumar. Esse foi um dos meus casos. Cultura, né? Você está rodeado de pessoas, acha tudo normal. Existem várias influências culturais para que você fume, mas talvez o maior dos motivos tenha acontecido por alguma influência indireta. Que eu acho que essas são as mais fortes, que eu falei até um pouquinho no começo, que é filmes. Lembra daquele mocinho ou daquela mocinha rebelde que sempre fumava um cigarro e que você admirava no filme? Propagandas, tinha umas propagandas de algum cigarro que era maravilhoso e alguns cigarros tinham nome de liberdade. A propaganda do cigarro mencionava liberdade, independência. Olha que loucura. Olha os anos, né, os anos de indústria que fizeram, tá? Então, ou direto com amigos, família, querendo só fazer parte do grupo, que também essa parte é bem cotada, mesmo porque eu nasci, eu sou neto, filho, irmão de fumante. Então, quando eu fiz 18 anos, parecia que eu só mudei de fase, que era automático, você comprar um cigarro e acender. No meu caso, né, eu cresci numa família e o cigarro sempre esteve presente. Eu lembro que eu estava assistindo televisão com meu pai e minha mãe fumando na sala com a gente. Então, como ritual, uma coisa cotidiana, uma coisa normal, uma coisa banal, quase que um destino inevitável, como eu havia dito, quando eu completei, né, minha maioridade, eu fumei, né? Parecia apenas uma continuação natural do que a gente já conhecia durante a vida toda, né? Pelo menos aquele ciclo de vida. Qual é o problema? Aquilo que parecia normal virou o quê? Hoje, para você fumar é o quê? Para mim era uma prisão. E eu via como se eu estivesse preso num labirinto sem saída. Eu sentia que eu não conseguia viver sem o cigarro. Eu tentei parar por diversas vezes, mas sempre falhava. E o muro da frustração acontecia o quê? Aumentava. Por quê? Você tenta parar com esses comentários de borda de cinzeiro, ou com o pai que falou, ou com o primo que pegou a erva, colocou um chá, e sabe, você vai tentando isso, não vai funcionando e você vai se frustrando. E cada vez que você tenta e não consegue, a sua frustração aumenta e você começa a desacreditar de você mesmo. Então é muito pior. Então, adesivos, né? Então eu tentei de tudo, que é força de vontade, que deve ser um dos principais erros da pessoa parar de fumar. Força de vontade. Tem que ter força de vontade. Quantas vezes você já não ouviu? Tem que ter força de vontade, ou você não tem vergonha na cara, sabe esse tipo de comentário? Isso não faz nenhuma pessoa parar de fumar. Então, adesivos, chicletes, remédios, promessas de tudo que eu fazia, nada funcionava. Cada tentativa que eu fazia, batia no muro, que o muro ficava maior. E a frustração que acontecia, ela reforçava uma ideia muito perigosa de verdade. Eu sou fraco, eu ficava pensando, eu sou fraco, e eu não tenho força de vontade suficiente, eu nunca vou conseguir. Por um tempo, eu quase aceitei que eu ia fumar a vida inteira, né? Eu acredito que muitos de vocês também, em algum momento vocês falam, chega, eu vou fumar até eu morrer, sabe? Eu já ouvi isso de parente meu que já morreu. Você fica ausente, o tempo com as pessoas que você ama diminui, né? Quem vai cuidar de uma pessoa debilitada?
ao invés de você cuidar das pessoas que você ama, as pessoas acabam tendo que cuidar de você. Mas então aconteceu algo muito interessante. Minha mãe era fumante, né? Como eu havia dito para vocês. A minha mãe fumante, como eu, na verdade eu era fumante como ela. Ela foi fazer um exame de rotina que eu levava anualmente, a gente fazia exame, eu acompanhava ela e a gente achava que estava tudo bem, mas não estava. Ela falou, eu fumo desde os 15 anos, 16 anos de idade, e ele falou, olha, a senhora tem DPOC, está diagnosticada a partir de agora. O que é DPOC? Você não sabe, né? DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. E é uma doença que ela não tem cura. Fiquei sem chão no momento. A médica foi clara. Dona Ruth, se a senhora quiser viver mais alguns anos com qualidade, a senhora precisa parar de fumar imediatamente. Mas adivinha? Ao invés de parar, nós aumentamos o consumo. Principalmente quando vem uma notícia ruim. Por quê? O cigarro tira nosso estresse. Lembra? O choque me atingiu como fosse um soco no peito, sabe? Eu não esperava por aquilo, tá? Por mais que a gente fumasse, minha mãe fumava pra caramba, não esperava mesmo. Nem esse alerta foi o suficiente para fazer ela parar. O que seria? Foi nesse momento que eu percebi. Eu não estava apenas olhando para a doença da minha mãe. Eu estava olhando o meu futuro. E se eu continuasse fumando, eu também acabaria ali? E se minha mãe não conseguisse parar, o que viria a seguir? O que ia acontecer daqui para frente? Naquele instante, ali no consultório, porque tudo que eu estou falando aconteceu dentro do consultório. Naquele instante, ali no consultório, eu tomei a decisão. Eu vou parar. Na verdade, eu não sabia como, mas eu não sabia como começar. Não sabia como, não sabia começar. Eu só sabia que eu não podia mais viver preso nesse labirinto sem saída e refém do cigarro. E isso eu não podia. Então, quando por muito tempo eu achava que parar de fumar dependia de força de vontade, e foi nesse momento que tudo mudou. E aí sim, caiu a ficha. O problema nunca foi a nicotina. O problema era o que eu acreditava sobre o cigarro. O cigarro nunca me acalmou. Eu só acreditava que sim. O cigarro nunca me ajudou a pensar melhor. O meu cérebro me enganava. Eu não sentia ansiedade. Eu sentia falta do que achava que o cigarro me dava. Eu não precisava de nicotina. Eu sentia falta do que eu achava que ela fazia para mim. Foi aí que eu pensei melhor. E se eu pudesse mudar isso? E se eu pudesse reprogramar a minha mente para que o cigarro deixasse de ser um desejo? Foi aí que tudo começou. E o que a gente não faz naquele momento para a pessoa, né? Foi um grande choque. Imagina, perder a minha mãe, minha referência de vida. E foi aquele momento, aquele muro da frustração pareceu pequeno para quando eu recebi essa informação. E eu não podia confiar só no que eu vou tentar de novo e dessa vez vai. Eu precisava entender como funcionava a mente de um fumante de verdade e desmontar, como se fosse um quebra-cabeça, peça por peça, todas as ilusões que me mantinham preso ao cigarro. Todas. E foi exatamente isso que eu fiz, e eu mergulhei de cabeça. Eu estudei tudo que você puder imaginar, porque fora dos aspectos tradicionais que eu já sabia que não era tudo balela. Então, os métodos tradicionais que até hoje as pessoas falam de força de vontade,
adesivo, enfim, tudo que você já conhece, balela, já foi feito para você não conseguir passar de fase, para você voltar no mundo da frustração, tá? Então, foi exatamente isso quando eu mergulhei de cabeça. Então, eu estudei psicologia do hábito, neurociência, neurolinguística e técnicas de programação mental. Fala, pô. Peraí, Cardo. Como assim técnicas de programação mental? Você reprogramou o teu próprio cérebro? Calma, não tem nada a ver com hipnose e muito pelo contrário. Tem como você abrir as gavetinhas que existem dentro do nosso subconsciente para você tirar aquela monte de verdade que a gente acredita até hoje, né? Porque, na verdade, quando a gente está fumando, a gente está tampando lacunas. Lacunas da gente mesmo. O que é lacunas? São espaços, e dentre uma coisa ou outra, que o cigarro supre. Então, como qualquer outro vício, a gente arranca a sujeirinha que faz a nossa frustração aumentar. Então, eu testei de tudo em mim mesmo. E depois de muitos erros e aprendizado, então eu descobri o que realmente funciona, que é um passo a passo, um método estruturado que transformou a minha relação com o cigarro e me fez parar de vez. E pela primeira vez, de verdade, assim, sabe? Desde o primeiro dia eu senti que eu não era mais fumante. E aí eu percebi o seguinte: eu não sofri, não criei expectativas, não tive recaídas, e sem precisar daquela força de vontade gigantesca que todo mundo acha que precisa, tá? Foi assim que nasceu o Mapa da Vida. Esse mapa me mostrou o caminho para libertar do cigarro e pode mostrar para você também. E se eu te dissesse que parar de fumar pode ser muito mais simples do que você imagina, porque tudo, estruturalmente falando, de técnicas, de processos, que a gente, de remédio, olha que absurdo, médico não faz ninguém parar de fumar. Remédio potencializa, ele esconde uma coisa que você tem, quando você para o remédio, sofre. Então, sempre vai faltar uma parte, tá? Esse mapa me mostrou exatamente, tá? Então, o que você não precisa sofrer para se libertar, isso é um fato. Beleza? O sofrimento é falta de clareza. O que existe um jeito de parar sem remédios, sem sofrimento, sem substituto, sem chiclete, sem recaídas. Tá bom? Mas você está pronto para descobrir o mapa que vai te levar até a saída do labirinto? Fica comigo porque eu vou te mostrar exatamente como começar essa transformação. A sua nova vida começa agora. Quando eu parei de fumar, algo inacreditável aconteceu. Minha mãe parou de fumar. Meu irmão parou de fumar. Meus amigos pararam de fumar. E aí, nesse decorrer do tempo, né, uma vez minha mãe me disse: Ricardo, por que você nunca pediu o meu depoimento? Eu falei: mãe, mas a senhora é minha mãe. O motivo pelo projeto existir, mas a senhora é minha mãe, né? Ela: não, mas eu queria dar o meu depoimento. Minha mãe, ela parou de fumar, conseguiu parar de fumar definitivamente, conseguiu ficar 6, 7, quase 8 anos sem fumar, e aí o DPOC venceu ela. Tudo bem? Eu tô ligando. Tudo bem também. Eu tô entrando em contato com a senhora para saber 3 perguntas. Eu queria fazer 3 perguntas aí para a senhora sobre o método sem cigarro, que é o mapa, né? O mapa que a gente chama de mapa da vida. Quem era a senhora antes do método? Bom, eu sempre fui fumante, sempre fumei muito, muito. O muito que eu digo é assim, uma cartela por dia, 2 cartelas, dependendo do dia, era 2 cartelas. E sempre fumando, sempre tampando meus nervos com o cigarro. O cigarro era meu fugitivo, eu punha ele como minha salvação. A hora que estava aperreada, o que funcionava era o cigarro. Certo. E muito. E o que aconteceu? E quando a senhora descobriu que tinha alguma doença ou não? Então, aí, quando eu comecei a não conseguir subir andar muito no supermercado, subir uma rampa, aí eu já procurei o médico. Aí o médico disse que eu tinha DPOC.
doença pulmonar obstrutiva crônica. E a única maneira é eu parar de fumar. Pronto, aí começou, aí piorou, né? Porque aí eu aumentei o cigarro. Eu fiquei nervosa por conta disso, aí piorou, porque eu pensei, cada vez que eu falava, hoje eu paro, eu estava com o cigarro na mão. Aí eu falava, hoje eu paro, essa dependência me tornou uma pessoa obsessiva por cigarro. Piorou, piorou. Mas nisso, o meu filho caçula parou de fumar. Aí eu, puxa vida, né? Como será que ele parou de fumar? Se ele fumava igual eu também, veterano. Aí ele parou de fumar e eu fui pesquisar como que ele parou. Certo. E aí, o que a senhora descobriu? Qual que é a experiência da senhora quando conheceu o projeto Sem Cigarro? Ele estava nesse projeto sem cigarro, ele estava fazendo passo a passo, e eu fiquei só na observação, observando ele. Queria ver se ele pegasse um cigarro na mão, eu já ia falar, ó, tá, tô fora, não quero esse método para mim, não. Mas ele foi avante, não fumou mais. E foi aí que eu amarrei meu burro. Fui fazer o curso, né? Participei, assisti passo a passo do projeto, passo a passo. E hoje eu posso dizer que eu garanto 100% eu nunca mais fumei na minha vida. E do projeto Sem Cigarro era a mesma coisa que a senhora aprendia no médico, que a senhora via antes? Não, nada a ver, é totalmente diferente. Ela me deu assim, ferramenta para eu poder parar. Ela não precisou usar meios, ela me deu ferramenta para eu gostar mais de mim mesmo, né? Não gostar mais de cigarro. Certo. E hoje, a vida da senhora sem o cigarro, como que é hoje? Então, hoje, como eu falei no início, eu tenho DPOC, mas eu estou bem, estou tranquila, com DPOC mesmo. Posso sair com a minha família, reunir com a minha família, posso ficar junto das pessoas, mas eu estou bem. Mas a senhora acha que se a senhora tivesse continuado fumando, como seria? Eu já não estava mais aqui, eu já tinha ido embora já. Por isso eu recomendo o seguinte, sabe? Você que está tentando deixar o cigarro, não tenta não. Vai fazer esse método sem cigarro, para você poder largar definitivamente esse vício. Seja dono de você, ser dono de você. E não o contrário, né? Deixar o cigarro dominar você. Muito bem. É isso aí. Então, obrigado, Naomi. Parabéns. Obrigado você. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Eu não precisei implorar para que ninguém largasse o cigarro. Eles simplesmente viram a minha transformação e decidiram seguir o mesmo caminho. Foi aí, exatamente aí, que eu percebi a verdade. Mais poderosa de todas. Inclusive, a verdade muito mais poderosa do que aquela que era viver para sempre fumando, sabe? Quando a mente muda, o corpo acompanha. E então veio a grande pergunta: se isso funcionou para mim, para minha família, para meus amigos, por que não funcionar para você também? Essa é minha missão e a partir daquele momento minha missão nasceu. Desde aquele dia eu entendi que minha experiência não podia ficar só comigo, com meus entes queridos. Se eu conseguir sair dessa prisão e ainda trouxe minha família comigo, meus amigos comigo, eu precisava ajudar outras pessoas. Assim que surgiu o Mapa da Vida. Porque quando eu queria parar de fumar, os caminhos que eu via não faziam parar de fumar. O remédio, a força de vontade, não tinha um caminho, não tinha um passo a passo, não tinha um direcionamento. Antes de te revelar o caminho correto, eu vou te contar 3 primeiros erros que impedem a maioria das pessoas de parar de fumar. O que os fumantes fazem de errado e estão achando que estão fazendo certo. Primeiro erro: confiar apenas na força de vontade. A maioria, a maior mentira que te contaram até hoje é sobre parar de fumar e com a força de vontade, né? Porque se você quiser de verdade, você consegue. Você já ouviu essa frase? Mas isso
não é verdade. Por que tanta gente falha, então? O cigarro, ele não é um hábito. Muita gente faz o fumante pensar que fumar é um hábito. Ele é um vício emocional. Um vício emocional, químico e psicológico. E só a força de vontade não é suficiente para lutar contra isso. Mas por que, Ricardo? Bom, porque o cigarro, ele não é apenas um comportamento isolado. Deixa eu explicar. Então, o que é um comportamento? Ele está conectado. Ele tem várias conexões, centenas de momentos do seu dia, percebe? Então, quando você acende um cigarro, quando está ansioso, quando você está feliz, quando você está com a galera, depois de uma refeição, antes de dormir, na hora que acorda, no intervalo do trabalho. A cada um desses momentos ativa um gatilho na sua mente. E você não fuma só porque você quer. Você fuma porque a sua mente foi condicionada, ela foi treinada já a associar o cigarro ao prazer e ao alívio. Tá? Tentar parar com a força de vontade é como você tentar empurrar um carro sem combustível morro acima. Você até consegue dar uns passozinhos, mas logo cansa, se frustra e volta no ponto inicial. A culpa não é sua. Você só usou a estratégia errada. O caminho certo não é lutar contra o desejo. É você dissolver esse desejo na raiz. Ah, mas o que é parar o desejo na raiz? Vou contar para vocês aqui agora. Quem está assistindo a gente e ainda pensa que vai ter um sofrimento o resto da vida depois que parar de fumar. Ah, meu, que não vai. E eu que não acreditava que eu pudesse não sofrer, estou aqui de prova. A gente lembra, a gente toma um susto de vez em quando, parece até que a gente está pegando um cigarro, mas não tem sofrimento. A gente, quando fumante, se você acorda e sabe que não tem um cigarro, você já acorda agoniado, você sabe que você vai ter que comprar. Quando você acorda não fumante e você lembra, nossa, eu não vou fumar, porque você lembra que o seu hábito, quando você fala, nossa, lembra bastante, é isso aí. Quando você fala, não vou, lembrei, mas não vou fumar. Não fumo, entendeu? Isso morre aí. Você não precisa ficar se esforçando para não, outra, vai faltar meia hora para me ir lá comprar o cigarro. Então até nisso eu vi diferença. Quando você acorda precisando do cigarro fumando e quando você acorda sem ele, mas não querendo, não precisando mais, não fumando. Entendeu? Porque o primeiro dia que você acorda e decide não fumar, e você vê que passa 2, 3, 5 horas e você não fumou, cara, você começa, nossa, mas é assim mesmo? Você fica até meio desconfiado, fala, não, mas é assim mesmo? Não, à noite eu vou explodir. Até agora não deu nada, à noite eu vou explodir. E não é assim. Você acaba se conformando, né? E claro, cada um vai colocar um tanto de coisa dentro da sua cabeça, né? Eu coloquei um monte. Questão de saúde, questão de família, né? Questão de dinheiro. Eu aproveitei tudo que eu podia juntar contra o vício e tá de um lado da balança. Aí do outro lado ficou o cigarro lá. Entendeu? Sozinho praticamente. Sozinho. É. Sozinho, ficou do outro lado sozinho. Porque, tipo, não sobra nada, né, meu? Você tira o que é real mesmo, Isso. acaba que não sobrando nada. Sobra lembrança e, claro, né, meu? Cada um vai trabalhar sua cabeça da forma que puder para se livrar, para se distanciar mais da lembrança, do costume, entendeu? Hoje eu vejo as pessoas fumando na rua, não me importo. Tipo assim, ele tá fumando. Nossa, eu queria estar fumando também. Não, ele tá fumando. Pô, eu não fumo mais. E simples assim. Olha, agora é o momento de mostrar. Então, o caminho certo não é lutar contra o desejo, é dissolver o desejo na raiz. Você percebe, como o Paulo falou, eu vejo as pessoas fumando na rua hoje e tá tudo bem. Ele fuma, eu não fumo mais. Isso é dissolver o desejo na raiz.
Agora, o segundo erro, parar de uma vez sem planejar. Como assim? Quantas vezes você já pensou, amanhã eu paro? Agora mesmo, você está me ouvindo e falando, não, eu vou parar. Amanhã eu paro. Então, quantas vezes você já pensou, dessa vez é para valer? E no dia seguinte, o que aconteceu? Provavelmente, depois de algumas horas sem fumar, o estresse bateu. E o que aconteceu? A ansiedade aumentou e você sentiu que ia enlouquecer. Não é verdade? Isso não é fraqueza. Isso é teu cérebro te sabotando. Parar de uma vez, sem um plano, sem suporte, sem estratégia, só faz o seu corpo e sua mente entrarem no modo de emergência. E o que acontece quando você faz isso? O teu cérebro dispara um alerta. Algo está errado. Ricardo, está errado. Tem alguma coisa errada. Cadê a minha fonte de alívio? E o estresse triplica. Na maioria das vezes você nem é uma pessoa estressada. Mas teu estresse, ó, pum, bate na tampa. A ansiedade vai aos níveis absurdos. Você sente um puta vazio, uma irritação, uma inquietude que não consegue nem explicar porque está inquieto daquele jeito. O desejo pelo cigarro parece maior do que nunca foi. Então, você não aguenta e põe mais um tijolinho no muro da frustração e volta a fumar. Mas aqui tá a verdade. Parar de fumar não é sofrimento. As duas coisas não são correlatas, elas não são relacionadas. O sofrimento só existe. O problema não é querer parar. O problema é tentar parar do jeito errado. Se você muda a estratégia, você muda o resultado. Olha, gente, não é sofrimento. No começo, nada foi fácil, mas não é sofrimento, é uma alegria, é uma satisfação da gente realmente poder viver novamente à vontade, feliz. Você muda, até a sua aparência muda, sua pele fica mais bonita, tudo muda. Você olha diferente as coisas, você fala assim, puxa vida, quanto tempo que eu fiquei sendo escrava de uma substância que gastava meu dinheiro, gastava minha energia, e agora até tudo, até o sorriso, a pele, e até vontade, tá? de mudar eu tenho. Já fui no dentista, já vou começar a fazer um tratamento, porque agora eu já posso ter uns dentes bonitos. Mudou sua vida? Mudou minha vida em vários sentidos. Então é possível. É possível, sim. Você pode confiar em você mesmo, não é confiar em ninguém, em você mesmo. Você pode ir firme, continuar passo a passo, que você vai ver que só vai te trazer coisas boas, só alegria. O mapa da vida, então, funciona. Funciona. O mapa da vida, gente, funciona demais. Esse projeto, meu Deus, eu não tenho, assim, nem palavras para poder falar como foi importante, como ele é importante. Se todo mundo tivesse essa noção de quem fuma, pararia. Às vezes eu fico vendo suas lives agora, e fico ouvindo algumas pessoas falar alguma coisa, aí eu fico assim, poxa vida, que vontade de falar assim, olha, vai, ouve, tenta, que você vai conseguir, que não é tão difícil assim. Eu tenho dá vontade de mandar para a pessoa, falar, olha, eu estava junto com vocês aí nesse caminho, agora eu estou conseguindo. É uma liberdade. Então, ela, como uma profissional da saúde, ela não é enfermeira, é auxiliar de enfermagem, e há muitos anos, assim, e ela vem tentando parar de fumar, ela tinha vergonha de fumar, sendo uma autoridade de saúde e ao mesmo tempo fumando. Quando você muda a estratégia, você muda o resultado. Qual é o terceiro erro? Não mudar a sua forma de pensar sobre o cigarro. Muita gente para com a força de vontade lá, sei lá, você já ouviu falar que uma pessoa ficou 3 anos sem fumar e voltou?
porque ela conseguiu, né, por algum jeito ela conseguiu parar de fumar com a força de vontade, mas a mentalidade de fumante ficou lá na gavetinha. Ela não conseguiu dissolver, ela não conseguiu fazer o que o Paulo fez. Ela não conseguiu, essa pessoa, ela não conseguiu mudar a forma de pensar, ela não conseguiu uma estratégia assim como a Maria Augusta fez. Então, esse é o erro mais traiçoeiro de todos. E o que faz a maioria das pessoas recaírem depois de passar meses sem fumar, anos sem fumar, tá? Porque tem gente que consegue parar por um tempo, mas continua acreditando que o cigarro é algo bom. E aí você fala assim, eu gostava tanto do cigarro. Percebe o problema? Percebe o problema? Se você continuar enxergando o cigarro como um prazer perdido, mais cedo ou mais tarde você vai voltar. Aqui está a realidade que ninguém te contou. Presta atenção. O cigarro nunca relaxou você de verdade. Ele só aliviou o estresse que ele mesmo causou, que é a ausência do cigarro. O cigarro nunca te ajudou a pensar melhor. Muito pelo contrário, o teu cérebro apenas associou a nicotina com uma falsa sensação de foco. Você não sente falta de nicotina. Você sente falta da ilusão que o cigarro criou na sua mente. E se você entender a verdade sobre o cigarro, a vontade desaparece. E quando a vontade desaparece, parar de fumar se torna natural. A maioria das pessoas tenta parar de fumar sem um plano, sem um guia, sem um mapa, sem um passo a passo. Não sabe o que vai fazer no próximo dia, só vai segurar o máximo que puder, como se fosse uma panela de pressão. Um dia explode. Agora você já sabe o que não fazer, mas qual é o caminho certo, hein, Ricardo? A resposta está no mapa da vida. É um método passo a passo, estruturado, que te leva do ponto onde você está agora até a sua libertação definitiva do labirinto. Você está pronto para descobrir o caminho certo agora? Qual foi o último erro? Mudar de forma de pensar, de como você pensa, certo? Então, dá uma olhadinha o que aconteceu aí com a Márcia. Que o projeto Sem Cigarro te deu alguma clareza a mais, alguma coisa a mais, a menos, enfim? Sim, o projeto ele mostra pra gente as nossas lacunas, né? Eu acho que tem muita lacuna que a gente não sabe. Por que eu vou parar? Essas questões do porquês. O projeto ajuda a gente. Ali no mapa, ele vai mostrando pra gente assim, olha, um porquê é esse, um porquê, esse aqui também é um porquê. Então, te ajuda a pensar toda essa situação de eu preciso realmente parar. Isso tá pesado, fica pesado. O cigarro, ele fica pesado pra gente. Então é possível, né? Com certeza, super possível. Então, eu tenho mais uma amiga que também influenciada, também já também parou. E aí o dela era muito... Você viu como você vira uma influenciadora automaticamente. Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão querendo que ninguém para continuar fumando, quando alguém para, essa pessoa também vai querer não parar, vai deixar de fumar. Vai deixar, vai querer. Vai falar assim, poxa, a Márcia... Caraca, a Márcia era uma chaminé. Boquinha de cinzeiro. Né? Parou. Peraí, eu também vou conseguir fazer isso. Aí uns por saúde, outros porque estão fazendo algum tipo de atividade que está precisando parar. E aí eu vou inseminando isso aí para todo mundo. Eu vou falando, gente, olha só, eu consegui. Em alguns lugares que eu vou, as pessoas me conheciam fumantes, né? E aí elas me olham. Ué, Marcinha, tá fumando mais não? Aí eu digo, não, parei de fumar. Aí eles fazem, ai, que bom, que bom. Aí me abraça e compartilham comigo a felicidade, né? Isso aí é super gostoso. Hoje você tem uma cabeça de ex-fumante ou de não fumante? Você sabe que você me pega com essa conversa, né?
Ex-fumante ou não fumante? Eu não sou fumante, não. Eu não fumo, não, meu filho. Eu não sei o que é isso, não. Eu não sei o que é cigarro. Eu só ouço falar sobre isso. Cara, eu não aguento nem o cheiro mais. A minha mãe mora aqui do lado. E ela acende um cigarro lá na casa dela e fica desesperada. Ela já não fuma nem perto de mim mais. Legal. Isso aí eu afastei bastante fumaça, viu? Ela diminuiu também. Ela Eu tô acaba na cabeça diminuindo, dela. lógico. Ela diminui porque eu falo, não, mãe. Falei logo no início, né? Falei, não fuma perto de mim não, porque eu não quero sentir esse cheiro. Eu tô lavando as minhas coisas em casa, eu tô limpando a casa toda, eu não quero cheiro. Aí ela também aqui não vem mais com o cigarro. Então, e aí eu vou na casa Então o projeto Sem Cigarro funciona também para quem meio que parou no force, na força de vontade, mas para trazer mais clareza. A pessoa que também quer parar, mas também funciona para a pessoa que já parou no force, mas já parou. Para a gente conscientizar e não voltar para o mesmo labirinto que a gente... Por que eu coloquei a Márcia, o depoimento da Márcia, depois do terceiro erro? O terceiro erro era justamente isso. É a mudança de mentalidade. A Márcia já vinha acompanhando a gente, ela havia parado de fumar por algum tempo, mas a cabeça dela, ela era ainda fumante. E ficava se martelando, ficava sofrendo por aquilo, desejando o próximo cigarro, olhando a mãe dela fumar, ela até comentou, né? As amigas. Então, quando ela viu a oportunidade de entrar num mapa e ver o passo a passo, de saber derreter essa ilusão do fumante, ela entrou de cabeça. Olha que maluco isso aí. De uma pessoa sofrendo por não conseguir ter essa mudança de mentalidade, essa clareza que precisa ter, para uma pessoa que virou exemplo para os anéis da sociedade, dos amigos, familiares. Agora, a resposta aí, quais os principais pilares que o fumante precisa desenvolver? Agora a gente vai entrar no passo a passo do mapa da vida. Então, fica comigo, porque o próximo passo que eu vou te mostrar exatamente como começar essa transformação. Agora você vai entender o porquê. A maioria das pessoas tenta parar de fumar do jeito errado, como a gente viu anteriormente. Elas acham que precisam lutar contra o desejo, suportar o sofrimento e resistir com todas as forças, mas essa abordagem falha, porque ela reforça exatamente aquilo que te prende ao cigarro. E a gente não para de fumar pelos motivos que nos levam a fumar. Você precisa de um novo caminho, um caminho que não dependa de luta, um caminho onde parar de fumar acontece naturalmente. E esse caminho começa com um entendimento novo. Eu já teria parado há 5 anos, eu não teria ficado 15 anos fumando. sensacional, muito bem, cara. É sensacional a virada de chave, cara. É indescritível, assim. Tem uma parte tem uma teoria da psicologia que chama de quebrar as pontes. Quebra a sua ponte. Porque a ponte é o que dá segurança pra gente, mas muitas vezes é segurança falsa, né? Uma segurança falsa que dá uma falsa confiança. E quebra as pontes justamente para você transformar. Esse quebra as pontes é justamente aquele que a virada da mesa, sabe? Deu a volta por cima. São coisas bem parecidas, essa quebra e a ponte. E você foi diferente, você foi atravesse a ponte. Exato. Foi literalmente. Eu falei, cara, se eu conseguir isso, eu consigo atravessar a ponte, eu vou ver se eu fui. Ricardo, para atravessar a ponte, eu confesso que eu dei uma parada, meus pés até tremiam, eu tava com muito medo, frio na barriga, mas eu falei, eu fiz que nem Hortência, eu respirei fundo, bora, acelerei e fui. E eu achei tão ridículo, eu falei, cara, é tão ridículo, o que o medo faz com a gente? Ele paralisa tanto a gente que foi muito ridículo passar, e foi muito feliz, muito agradável, porque quando eu cheguei lá no vão central, passei muito alto, eu vi o pôr do sol, já estava de tarde,
Falei, caraca, o que que eu tô perdendo? Que, tipo, é tão bacana, é tão legal. Obviamente, com prudência, né? Mas eu falei, bobagem, que bobagem, que bobagem. E Pois é. me fala uma coisa importante. Hoje você sente que você ganhou alguma coisa ou você ainda não percebeu essa diferença ainda? Questão de olfato, sei lá, de respiração, de confiança, enfim, o que que você sente que você ganhou de volta depois que você parou de fumar, nesses dias que você parou de fumar? Você já tem uma vida fumante. Primeiramente, a minha liberdade total. Segundo, a minha autoconfiança e a certeza que nunca mais eu vou. Nunca mais. Acabou. Boa. Essa Se você pudesse descrever pra gente aqui, antes e depois, o que seria essa diferença? Você fala como assim? Não entendi. O Israel antes e o Israel depois. Como que seria essa tá. diferença? Eu antes incrédulo, cético, triste, desesperado. E depois do projeto? E agora tranquilo, calmo, sereno, cheiroso. Ai, como é bom. Cheiroso. Isso é muito legal. Cheiroso. É a experiência que eu mais gostei também. Cheiroso e uma coisa que eu consegui alcançar, que eu nunca tinha alcançado, ter pena de fumante. Não invejar. É isso aí, bebê! Muito bem, Israel. Ele me mostrou, ele era muito cético, ele não acreditava em nada. Eu falei, cara, eu acho que esse é o cara de transformação. Então foi exatamente isso que aconteceu. Eu coloquei uma partinha dele justamente por causa da mudança de mentalidade. Lembra que a gente falou? É uma continuidade, né? Até mesmo da Márcia, né? Do terceiro erro que a gente comete. Você viu que antes ele era cético, sofrido, tinha medo de tudo. E agora ele, como a gente falou da ponte, sabe? Tem uma teoria, né, da psicologia que fala de quebrar as pontes. Queime a sua ponte, quebre as suas pontes ou queime seu barco. Depende do que você usa para ir para o outro lado. E aí, ele foi ao contrário. Ele tinha medo de atravessar uma ponte X lá de onde ele mora. E quando ele conseguiu parar de fumar, o segundo feito dele foi atravessar a ponte. Por isso que ele falou da ponte, tá? Então, quando você vê que a mudança, ela não é só parar de fumar. O cigarro, ele é um coadjuvante na situação que você se encontra. Todas as outras coisas vão começar a fazer muito mais sentido quando você não depender ou não ter essa mentalidade de fumante. Primeiro pilar, que é o mapa da vida, é o primeiro passo aí, tá? Você sempre acreditou em uma mentira. Por anos te fizeram acreditar que o cigarro te relaxa, te dá prazer, te alivia o estresse. Mas olha só que loucura. O cigarro, ele causa o próprio desconforto que ele mesmo alivia. Eu vou te dar algum exemplo, tá? Imagina que alguém amassasse o seu pé dentro do sapato o dia inteiro. A dor ia incomodar, porque eu me lembro até hoje. O primeiro sapato que eu coloquei quando eu arrumei um emprego, eu coloquei um sapato. Eu não tinha dinheiro para comprar sapato, então me emprestaram um sapato com um número menor. Então imagina, eu calço 42, me deram um sapato número 40, 41, sabe? E é o que eu tinha. Então eu fui trabalhar com o sapato o dia inteiro, aquela dor doeu no meu pé e, né, aquela dor aperta, sufoca, e aí de repente a pessoa chega em casa, afrouxa o sapato e tira o sapato. O que acontece? É exatamente o que você sente. Então, sente aquele alívio momentâneo. Mas quando eu pensei naquele outro dia, eu ia ter que colocar o sapato de novo, e ia ser uma coisa recorrente até eu ter dinheiro para comprar um sapato novo. É o que você sente. Agora, substitui o sapato, né, aquele sapato apertado que eu coloquei lá no meu primeiro trabalho. Imagina, tira esse sapato apertado, substitui ele pelo cigarro.
ele gera o desconforto do seu corpo, que é a abstinência, certo? E você sente ansiedade, irritação, a falta de algo. Parece que está faltando alguma coisa para você no seu corpo, que é o sapato apertando, que é a abstinência. Quando você fuma, o próprio cigarro, ele tira essa sensação por alguns minutos. Capite? O teu cérebro, ele registra isso como prazer. Ele não sabe. Ele só recebe informação do que o efeito da nicotina fez com aquela sensação. Mas é um truque. A pessoa que sente o alívio ao soltar o sapato não sente falta de ter o pé esmagado novamente. Sente? E quando você entende isso, a ilusão se desfaz. É por isso que algumas pessoas param de fumar e não sentem mais falta. Elas enxergam o cigarro pelo que ele realmente é. Vamos para o pilar número 2. Se você ainda sente, né, se você ainda se vê como fumante, você não consegue sair. Então tem muitas vezes você começa alguma coisa e você se sente que não é capaz, que você não é bom o suficiente, que você não nasceu para ir, para aquilo. Já pensou nessas frases que eu falei agora? Ah, eu sou um fumante inveterado, mas eu sou muito fumante, eu sou muito hiper fumante, eu sou um super fumante. Então o método nossa, eu sou muito fumante. Então muitas pessoas tentam parar, mas continuam dizendo, ó, essas frases elas repetem no seu subconsciente e deixam isso mais forte. Então, eu preciso parar. Como assim precisa? Se você precisa fazer algo é porque você gosta e precisa. Parar de fumar é muito difícil. Difícil para quem? Pareceu difícil para quem a gente conseguiu ver agora? Para o Paulo, para a Márcia, para a Maria Augusta, para o Israel. Eu sou fumante, mas estou tentando parar. Quem tenta não consegue. Você já viu alguém tentar ganhar medalha de ouro e conseguir? Não consegue. A pessoa já se vê com a medalha de ouro. Ela não entra na pista para tentar a medalha de ouro. Ela entra para ganhar a medalha de ouro. Eu estou lutando contra o vício. Está lutando contra o quê? Contra quem? Não tem como lutar por algo que você não sabe em quem você está batendo. Eu gostaria de parar. Pô, você gostaria de uma refeição. Eu gostaria de um copo d'água. Agora, eu gostaria de parar. Esse é o problema. Deleta essas frases. Esquece isso. Se você ainda se vê como fumante, a sua mente vai buscar um jeito de continuar fumando. Eu vou te dar um exemplo, tá? Uma vegetariana, uma pessoa vegetariana, uma pessoa vegana, ela está no churrasco, ela sente o desejo de carne? Não! Ela pode até sentir o cheiro, lembrar que uma vez ela já comeu, mas ela não se enxerga mais com alguém que come o churrasco, alguém que come a carne. Agora imagina que alguém que está tentando ser vegetariano, está nesse churrasco. O que acontece? Alguém que não tem a mentalidade de vegetariano, ela está tentando só. O que acontece? Ela sente vontade e ela pensa o seguinte: só um pedacinho não faz mal. A mente dele ainda se vê como alguém que come carne. Então, ele recai. Na mente dele, ele não é um vegetariano, na mente dela, ela não é uma vegetariana, nem uma vegana. Então, naquele momento, não tem problema, um pedacinho não faz mal. Com o cigarro é a mesma coisa. Enquanto você se enxergar como um fumante tentando parar, lutando contra si mesmo, quando você assume a sua nova identidade de não fumante, tudo muda. É uma questão de decisão. E você? Quem você escolhe ser? Vamos para o pilar número 3. O cigarro não faz nada por você, mas a sua mente acha que sim. É por isso que a tua ansiedade está na tampa, Maria. Reflita sobre o que eu vou falar agora.
Quantas vezes você fumou em momentos específicos do dia? Na hora que eu acordava, tomei um café, fumo. Depois do almoço, fumo. Falando ao telefone, fumava também. Dirigindo, fumava também. Durante uma pausa do trabalho, eu fumava também. E aí vem a armadilha. A sua mente associa o cigarro a essas tentativas. Ela acredita que o cigarro melhora a experiência de tudo que você faz. Mas isso é um erro. Se isso fosse verdade, pessoas que param de fumar deveriam sentir que as suas vidas são piores sem o cigarro. O que você achou dos depoimentos que acabaram de passar? Pareceu piores? Pareceu pessoas piores? Mas o que acontece? Pessoas que pararam de fumar dizem que a comida tem um sabor melhor, conseguem respirar melhor, o café fica com gosto, cheiro, o sentimento de tomar café fica melhor, elas têm mais energia, controle sobre si, a vida melhora. O Israel, no caso do Israel, até externou essa afirmação dele para outros aspectos que ele tinha medo. Quando ele transformou esse desejo por clareza, por conhecimento, esse medo mudou totalmente. E todos os aspectos da vida dele começou a mudar. Inclusive atravessar a ponte, que ele tinha medo, lembra? A vida melhora. Quando você rompe essas associações falsas, o cigarro perde força totalmente. Ele vira algo risório. Quando você percebe o verdadeiro culpado de você sentir ansiedade, de você sentir qualquer coisa que você sente hoje, o cigarro não tem nada a ver. É só você com você mesmo. Pilar número 4. O que você faz nos momentos onde costuma fumar? O seu cérebro precisa de novos caminhos, novos hábitos. Não, fumar não é hábito. Novos hábitos do teu dia a dia. Porque uma sequência do teu dia, ela acontece entre hábitos e hábitos. Certo? Então, a mesma sequência de hábitos vai te dar os mesmos resultados. Você não substitui o cigarro com outra coisa. O erro de muitas pessoas é tentar trocar o cigarro por chiclete. Então, eu substituía com a bala. Quando eu não aguentava mais comer bala, eu ia fumar um cigarro. Ou por comida. A pessoa substituiu por comida. Por outra coisa qualquer. Qualquer coisa. Mas o que você precisa fazer é desconstruir o hábito de acender um cigarro automaticamente. Isso só acontece com os novos hábitos. O café continua bom sem o cigarro. A pausa do trabalho continua sendo uma pausa sem o cigarro e ainda melhor. Você continua relaxando sem o cigarro e muito bem relaxado, porque o teu coração não acelera. O teu oxigênio do sangue vai estar no oxigênio normal. Você só precisa experimentar isso algumas vezes para perceber que o cigarro nunca foi necessário. E essa é uma descoberta libertadora. Hein? Bora para o pilar número 5? Uma transição natural sem sofrimento. Ah, Ricardo, mas aí no slide está planejada uma transição consistente. É a mesma coisa, tá? Quando eu vou explicando para você, eu vou passando de um jeito, né, o que a gente sente mesmo, né, com outras palavras que a gente está acostumado no dia a dia. Então, muitas pessoas acham que parar de fumar vai ser um processo horrível, cheio de luta, de sacrifícios. E isso é exatamente isso que faz elas voltarem para o cigarro. Mas e se eu não precisasse ser assim? E se o parar de fumar não precisasse ser de lutas e sacrifícios e processos horríveis? E se você conseguisse reprogramar sua mente, a transição acontece naturalmente. Você volta a ser um não fumante. Aqui no Projeto Sem Cigarro, você nunca vai ouvir falar ex-fumante. Só se for para dar um exemplo errado. Toda pessoa se torna não fumante, porque a sua mentalidade de fumante vai para o saco. O que fica é a mentalidade de não fumante. Você não precisa resistir porque não tem desejo. Você não precisa se segurar porque não sente falta. Você não precisa se distrair
porque não existe um buraco para preencher. A mudança acontece sem esforço. E é por isso que algumas pessoas conseguem parar sem recaídas, sem abstinência, forte, sem sofrimento. Porque elas mudaram a forma como elas enxergam o cigarro. E agora você pode fazer sim a mesma coisa. O que prende uma pessoa ao cigarro, agora você já sabe. Você vê que as abordagens tradicionais são totalmente erradas. Elas estão no mercado justamente para te segurar como um fumante. Como alguém que consome aquilo. Força de vontade não resolve. Substitutos não atacam a raiz do problema. Parar de uma vez sem preparo só aumenta a ansiedade. Procurar um médico, para o médico me passar antidepressivos. O antidepressivo não vai te fazer parar de fumar. E as que param estão sofrendo até hoje. Tem pessoas que param por esses métodos e até hoje entram nas nossas páginas, entram nos nossos reels, nas nossas lives, para se gabar de aquilo que eles conseguiram. Mas na verdade, eles morrem de inveja de quem está fumando. Caso contrário, eles nem perderiam tempo de entrar na live para falar aquilo. Caso contrário, eles estariam ajudando pessoas assim como a gente está fazendo. O único jeito realmente eficaz é reprogramar a sua mente para não precisar mais do cigarro. E foi exatamente isso que eu fiz. Agora é uma pergunta. Você quer continuar tentando do jeito antigo? Ou quer seguir um método que te leva para fora do vício sem sofrimento? A gente não está acostumado a ser treinado a fazer escolhas, realizar mudanças. Tudo isso causa um pouquinho de angústia, um pouco de sofrimento. E muitas vezes quando a gente fala de escolha, você pode sair dessa aula inspirado, né? Mas sem ação. E continuar vivendo essa luta diária contra o cigarro. Ou pode dar o próximo passo com um método estruturado. É isso. Se a gente se preparar de maneira certa, é a diferença entre tentar mais uma vez e finalmente conseguir o que a transforma de verdade na liberdade. The holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out. Obrigado. Boa noite. A aula de hoje eu vou falar por áudio, porque eu tô chorando de emoção também. E gostaria já de agradecer esses 20 dias, 21 dias, mais de um mês até, você aí persistindo comigo e eu persistindo. Amanhã faz 7 dias que eu não boto um cigarro na boca, sem sofrimento, sem querer, sem vontade, sem substitutos nenhum. Eu tô parando num dos piores momentos da minha vida, né, digamos. Tem gente que acha que é uma loucura. Recebi uma ordem de despejo. Estou desempregado. Não tenho família. Mas pelo menos esse problema eu resolvi. Eu parei de fumar. E eu não penso em nenhum momento em comprar ou voltar. Eu não penso. Muito pelo contrário. Eu só agradeço por eu ter me livrado de pelo menos esse problema, Ricardo. Gratidão. Gratidão. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Um abraço. A masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
want you laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we. Foi um dos últimos dias, né, do Israel no treinamento do Mapa da Vida, e ele me mandou esse áudio. Foi sensacional. No pior momento da vida dele, ele parou de fumar e, putz, eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu sei que tentar de parar sozinho pode ser frustrante. Eu sei como é difícil não saber por onde você começa. Eu sei que a última coisa que você quer é passar por mais uma tentativa fracassada, mas agora você precisa mais tentar no escuro. Não precisa mais dar tiro no escuro. Agora você tem todos os holofotes para você. Com o Mapa da Vida você terá, né? Você vai ter exatamente esse passo a passo, uma coisa clara, algo objetivo, estruturado, cientificamente validado de forma concreta, com as pessoas felizes. E para se tornar um não fumante feliz, o Mapa da Vida, o que é o Mapa da Vida? Você vai ter um passo a passo claro, estruturado, cientificamente validado, como vocês já puderam ver, constataram, certo? E para você se tornar um não fumante feliz. E o que você vai receber? O que é o Mapa da Vida, Ricardo? O Mapa da Vida são 12 módulos exclusivos. Ele é um programa completo, dividido em 5 pilares fundamentais que guiam você do início ao fim da transformação. O que você ganha com isso? Lógico, você ganha clareza total sobre cada etapa do processo. O método, ele é um método organizado, sem confusão, né, do dia a dia, ou te dando insegurança, que você nunca vai estar sozinho, em alguns momentos, lógico. O acesso por 12 meses, para você rever quantas vezes você quiser. E a dor que eu resolvo com isso acaba com a sensação de você estar perdido, sem você saber por onde começar, sabe? Então eu tenho um acompanhamento de todos os primeiros 21 dias de desafio. Então, os desafios dos 21 dias, uma ação rápida para os resultados rápidos. O próximo é o que? É o desafio dos 21 dias. É uma ação rápida para resultados rápidos. Parar de fumar não precisa levar uma vida inteira, como o nosso desafio prático de 21 dias. Você vai ter tarefas do dia a dia, diárias, e encontros semanais ao vivo para garantir que você está no caminho certo. E o que você ganha com isso? Passos diários que tornam o processo mais leve, mais eficaz. Acompanhamento semanal para tirar suas dúvidas e se manter motivado. A maior chance de sucesso, você não está sozinho. Eu quando eu parei de fumar, acho que essa foi uma das maiores partes para mim, assim, de não se sentir sozinho. Você finalmente sai da procrastinação, né? De deixar para mais tarde, de deixar para depois, e começa a agir de fato, na real. Você vai ter, né, tem um grupo exclusivo do WhatsApp, você vai ter um acesso de comunidade exclusiva de alunos, onde você pode compartilhar suas experiências, tirar as dúvidas. Isso acontece também bastante no tete a tete, né? Você vai falar comigo direto, vai falar às vezes com o meu suporte. O que você ganha? Motivação contínua a ver que as outras pessoas estão conseguindo o mesmo, estão seguindo o mesmo caminho que o seu, você não está sozinho. Você vai ter um suporte rápido para as dificuldades, para as dúvidas. É um ambiente seguro, é um ambiente acolhedor, né? Você nunca mais vai se sentir sozinho na batalha. Então, a gente também tem o suporte de e-mail, o suporte via e-mail, que é um canal direto para você tirar algumas dúvidas do curso ou do progresso, do desafio que possa surgir, tá? Esse suporte do e-mail é em relação à ferramenta em si, né? A plataforma, que é o acesso garantido ao curso, sem interrupções de técnicas. Então, resolução rápida de dúvidas sobre a plataforma, atualizações importantes sobre novas aulas e eventos especiais,
você acaba com a frustração de entender os problemas sem ter com quem resolver. Então, e outra, assim, você vai ter o canal direto comigo, tá? Então, mandei um e-mail, mas ok, pode mandar um WhatsApp para mim também. Então, você vai ter tudo isso, né? O suporte via e-mail, né? O que a gente elimina, que é a frustração de ficar sem acesso, a ansiedade de perder prazo, falta de suporte, enfim. Isso tudo a gente não fica sozinho. E nesse evento, só porque eu tô social, eu vim de social, ficar bem bonito para vocês, eu preparei um bônus aqui, tá? O que é esse bônus exclusivo? O bônus exclusivo é exatamente o que vem, ó. Além de todo esse suporte, estrutura, o passo a passo do mapa da vida, você ainda vai receber 3 bônus fodásticos. Desculpa o palavrão, mas são bônus incríveis mesmo, para acelerar o teu processo. Então, o primeiro bônus é o quê? São meditações guiadas para você fazer diariamente. Então, são áudios exclusivos para te ajudar você a controlar a ansiedade, os gatilhos emocionais, ensinar você a andar dentro do labirinto, encontrar a saída verdadeira. O bônus 2 é o livro digital completo. Então, o livro que eu escrevi lá em 2017, lembra? Então, o livro digital, você tem ele para todo o conteúdo do curso em formato de e-book para reforçar o seu aprendizado. Então, tanto o livro digital como o audiobook, a gente sempre indica para que você possa absorver o método sem precisar estar sempre na frente do computador ou do celular. Você pode ouvir o curso para você reforçar. Então o livro e o audiobook funciona como reforço, tá? Então formas de aprendizado que o nosso subconsciente, todas as formas de aprendizado que o nosso subconsciente está preparado para receber, a gente está preparado para ensinar. Então, de forma visual, nós temos o curso. Forma áudio, nós temos o áudio para você ver um por um. A gente tem a forma de leitura, também temos para fazer esse reforço. Então, todas as formas de aprendizado estão disponíveis no passo a passo do Mapa da Vida, tá? Cada bônus ele foi pensado para tornar a sua jornada mais fácil, mais leve e mais eficaz. Agora é aquele momento que você quer me perguntar quanto custa todo esse método e o acompanhamento, e eu te digo logo no começo, fica tranquilo, agora vem a melhor parte. Se eu fosse vender cada um desses elementos separadamente, é o bônus, eu já falei aqui dos bônus, do audiobook, né? E aí você me pergunta, né, do quanto custa isso? Se eu fosse vender isso especificamente, né, o mapa disponível na plataforma, se eu fosse vender tudo isso separadamente, por exemplo, o mapa da vida com 12 módulos gravados, né, que são os 5 pilares, são 12 módulos, disponíveis em plataformas exclusivas, acessível pelo celular, computador e tablet, meditações guiadas, o livro digital e o audiobook, são liberados gradualmente dentro da plataforma, acompanhando o ritmo dos seus módulos para facilitar o teu aprendizado, a sua progressão. O desafio de 21 dias, que você é acompanhado diariamente pessoalmente, né, por meio de reuniões online ao vivo e canais dedicados, passo a passo, comissões diárias para você. O mapa com 12 módulos gravados, você iniciará o seu acesso de forma imediata, né, após o pagamento. E ainda vai ter um extra bônus. Qual que é o extra bônus, Ricardo? O extra bônus é você vai ter a plataforma por 12 meses. Então, o que é um período estendido de acesso à plataforma, permitindo que você revise os conteúdos durante um ano. E, assim, o benefício é o reforço contínuo, a flexibilidade para você revisar o conteúdo sempre quando você precisar. Você combate a preocupação de perder o acesso ao material após o término do curso. Então ele oferece já esse suporte automaticamente de longo prazo. Se eu fosse vender isso separadamente, olha o bichão que ele seria. O mapa com 12 módulos, isso é imensurável. Por que imensurável? Porque não existe.
Você não vai encontrar isso na internet, em algum livro, num doutor, num consultório. Não. Esses 12 modos, eles foi escrito, né? O meu livro foi transformado em passo a passo e se transformou em 12 modos. Então esse preço é imensurável. Então eu nem vou falar de valor com esse cara. E isso se eu fosse vender isso separado, tá? Não se assusta não. O curso, que é o treinamento, numa média aí que você pode ver, curso bom, tá? Não é boquete. Então o curso de treinamento ia ser uns R$ 1.200. O desafio diário, que são mensagens, conversando com você, são uns R$ 600. O canal exclusivo, mais 800. O suporte via e-mail, mais 100. Meditações guiadas, 500. Livro digital, 250. Audiobook. Enfim, ia virar um bicho isso. Ao invés de eu levar uma solução para você, ia virar um bicho. Ia virar uma outra preocupação para você. Para você não ter essa preocupação, a sua inscrição agora, com a condição surreal, por apenas de R$ 197 à vista. Ou se você preferir, R$ 20,37 se você quiser dividir em 12 meses. Falar, então eu vou fazer em 12 meses e eu vou pagar como se fosse mensal e eu vou pagar no cartão. Não tem problema. Ah não, 197, pô, 197, isso aqui quando eu saio com a minha família, quando eu saio com meus amigos, aqui eu gasto com cerveja, em porção no barzinho, tá? Isso tudo não é só, eu vou entregar e acabou, beleza, não. Eu ainda te dou uma garantia. E a garantia por lei, a gente já sabe que são 7 dias. A gente nem está falando disso, tá? A minha preocupação aqui não é ficar falando de lei, muito pelo contrário. É ter certeza que vai rolar, que você vai parar de fumar. Caso contrário, eu nem estava perdendo meu tempo aqui e de existir o projeto Sem Cigarro, enfim. O mapa, eu acredito tanto no mapa da vida, no processo, no projeto, que eu vou além da lei. Eu vou te dar 21 dias de garantia condicional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você seguir o mapa, entregar todas as tarefas diárias nos seus 21 dias e não conseguir parar de fumar, você pode acionar a garantia condicional. Você vai me chamar. Ricardo, cara, não consegui. Eu vou marcar uma mentoria de recuperação e eu analiso como você fez. A gente ajusta a estratégia e eu vou te dar mais 21 dias. Se no final dos novos 21 dias, caso você siga tudo direitinho, do mesmo assim, ainda não tenha parado de fumar, eu devolvo o dinheiro investido. Sem pegadinha, sem letra minúscula, sem letra miúda, nada. Ou seja, aqui, ou você para de fumar, ou eu devolvo sua grana. Não tem mais ou menos, tá? Então, deixa eu só... Para quem quiser acessar agora, você pode acessar com esse link que eu vou passar aí para vocês. Que eu vou passar no chat. Ó. Tá aqui, ó. Esse link vai te levar direto pro mapa da vida, tá? E antes da gente terminar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Agora você só tem 3 opções. Não sei se você já sabe as 3 opções que você tem. Você vai achar que tudo isso é uma loucura, é uma balela, né? E continuar no mesmo lugar, convivendo com vícios, com as consequências, enfim. O 2, você vai tentar sozinho, né? Você vai tentar sozinho, depois que você ouviu tudo, você vai tentar sozinho, sem um método claro, correndo o risco de enfrentar recaídas e mais frustrações. Imagina aquele muro subindo. E 3, seguir o passo a passo comigo, no mapa da vida, que tem um passo a passo comprovado, com suporte completo e tudo o que você precisa na real para você se libertar de vez do cigarro. Sem conversa miúda. Clica no link agora e garanta a sua transformação. E ó, hoje,
nesse lançamento, né, nesse evento de novembro, o valor está em R$ 197 à vista, ou 12 vezes de 20 e uns quebradinhos, tá? Aproveita isso. Mais pra frente, não vai estar mais esse valor. Aproveita essa oportunidade, um valor simbólico para você mudar a sua vida. Não é mágica, é estratégia real.